Já tentei entrar aqui. E aí, galera, bom dia. Mestre Ray, aleluia. Esse cara é bonito demais. E aí, Aninha? Bom, vamos entrando aí, o pastor já vai entrar, tá aqui do meu lado, ele vai entrar do login dele. Eu entrei já. Oi? Eu entrei já. Amém. Nessa, Thalita, aleluia. Será que hoje vamos ter mais ou menos pessoas? Vamos lá, 17. Não tá mais aparecendo um negocinho que eu conseguia ver todo mundo. Guilherme, monstro sagrado. De boas. Joãozinho. O pastor entrou aqui já. Boaba. Bom dia, paz. Você tá com áudio... saiu no meu aqui, mas o seu tá bloqueado. Saiu no meu. O pastor tá aqui já. Tá descabelada, Thalita. E aí, Nath? Nath tá aí conosco também. Raimita. Fala, moço. Flua. Bom dia, família. Nós. Nath. Hi, Nath. É isso, meus amados. De manhã, Bom Nath. dia, pastorzão. Nath foi correr de manhã, Nath? Foi fazer exercício? Não, vou fazer depois. Depois da quarentena junto com a gente, né, Nath? Eu só na quarentena. Depois E aí, galera? 11 da tarde, 5 km. Fala, amigo. Ô, João, chegando aí, a Vanessa. Marcão. Guga. Meus irmãos, eu vou pôr, enquanto a galera tá entrando aqui, eu vou colocar o vídeo aí pra gente estar orando, a música, né? E aí umas 9h10, 9h11 eu vou passar aqui pro pastor fazer com a gente a meditação, tá bom? Tá bom. Beleza, eu vou jogar a música aqui pra gente. Sem camisa, o Marcos aqui, ó. O Marcos? Ah, Aí, não. menor. Oi. Ah, o menor tá... Ó o menorzinho. Menor. Ih, menor, pegaram você sem camisa aí, menor. Vai se vestir, safado. Bom, galera, vou pôr aqui. Compartilhar a tela aqui. Pôr uma música aí pra gente estar orando. Compartilhar som. Amém? Só fazer uma oração aqui com vocês antes do pastor tomar a frente aqui e começar. Pai, obrigado, Senhor, pela sua graça, pelo seu poder, pela sua vida. Deus, que nós venhamos estar regados, Deus, com a sua graça essa manhã, com a sua presença. Deus, com o seu poder, que o Senhor venha estar tocando os nossos corações, nos revestindo, Deus, para esse final de semana, que nós cremos que será um final de semana incrível, que nós seremos surpreendidos pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, o pastor vai conduzir aí, eu estou assistindo aqui com vocês. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Alegria de estar com vocês aqui. Deixa eu ver as carinhas. Os irmãos estão aí. Guilherme, aí, Brenão. E aí, Paula, Caroline, Jean Felice. Tem mais aqui. Diego Lima. Diego, você está apagado. Quando põe a lente assim, ó, com a luz contra, some. Nath, tá de volta na cama, Nath. Thalita, ela pôs a imagem de fundo, voltou, arrumou o cabelo, agora voltou. Penteadinha. Raimita, Marcão, e aí, Marcos Célio. Beleza. Salgueirinho, suave. Cadê o Gabriel? Lucas tá aí. Emerson. B. E o B? Tirou o bigodinho.
Mó diferente, Tá mano. saindo aqui, né? Quem mais aqui? Lucas, o mais amado, Lucas Fernandes, a Joyce Matos. Aí o Marcos, o menor, a Ana Araújo, Ana Carol. Bastante gente aí, Naninha, Isaac Souza, Elizabeth Cavalcante, a Tainá, o João, Apóstolo, Vanessa Silva, Leonardo Santos está aí, Kaique. Cadê o Leonardo? Estou vendo a imagem dele não. Vitória. Sem imagem, só pôr as imagens. Irmãos, bom dia, né? Alegria estar com você. Tá chovendo gente aqui, hein? Bastante gente. Feliz aí por participar com vocês desse momento aí nosso. E, enfim, eu queria ainda orar, né? Por esse tempo. Eu queria orar pela nossa igreja e para que Deus remisse esse tempo de isolamento, que eu não estou aguentando mais ficar longe dos irmãos. Eu estava querendo propor uma sabotagem no sistema e a gente fazer um esquema de todo mundo ir para o culto amanhã, escondido. Ninguém fala nada para ninguém. A gente só põe a câmera só na frente assim e fica todo mundo chapando lá e tal. Mas não podemos falar nada, tem que ficar quieto. É isso, eu quero estar orando por esse tempo, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, como igreja viva, poderosa e posicionada na tua palavra, cheios de paixão pelo teu nome e de desejo por conhecer e ver a tua glória, eu quero declarar que o nosso amor pela sua glória, pela sua face, pela sua presença, Senhor, ele excede a nossa carne, excede aquilo que achamos e julgamos, Senhor, prudente, porque nós amamos a sua presença, amamos ao Senhor e pedimos que nesses dias o Senhor venha a minimizar esse tempo, Senhor. Senhor, reine esse tempo que estamos vivendo longe uns dos outros, sem poder nos ver, sem poder adorá-los juntos, como expressão da igreja, com golpe, Senhor, do inferno para impedir a manifestação do corpo de Cristo, Senhor. Mas nós entendemos que isso é impossível de acontecer porque estamos conectados no Espírito, aonde estivermos, mesmo sozinhos, estamos conectados no seu amor. E eu quero declarar que a sua palavra, que é poderosa, ela tem poder para desfazer essa obra do inferno. Ela tem poder de aniquilar os intentos de Satanás e de quebrar as obras do diabo. Em nome de Jesus, nós oramos assim, que seja aniquilada agora, que seja desfeita as obras do inferno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? Eu quero falar algo com vocês a respeito da graça. A graça em mim me faz fazer a diferença, né? O primeiro texto que eu quero, dois versículos eu quero compartilhar com você, mas o versículo de 1 Coríntios 15, verso 10, que diz assim, um versículo poderoso: mas pela graça de Deus sou o que sou, aleluia. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu quero ler o anterior também. Vamos ler o anterior e de novo 10, 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que em mim foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, verso 9, ele começa falando: eu sou menor, não sou nada, não sou digno, mas depois ele fala: mas pela graça eu sou, e a sua graça me deu, me escolheu, eu sou especial, e não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais, agora eu sou mais, porque trabalhei mais. Todavia, não eu, não sou de novo eu, mas a graça de Deus em mim. Então, em 2 versículos, você vê o apóstolo dizendo: sou nada, mas eu fui, mas sou o que sou, mas fui escolhido, sou especial e fiz muito mais, mas não sou nada. Então, essa uma característica interessante que eu quero me deter com vocês nela. Mas dizendo o seguinte, que aqui mostra a singularidade de Paulo. Né? E singularidade é uma palavra poderosa. Singularidade fala de identidade, né? Fala de diferenças, fala de características próprias, de originalidade, de
né, graças a Deus eu olho aqui nas telinhas e vejo como nós somos singulares, né? Porque nós somos só parecidos com Jesus, mas uns com os outros não somos, né? Mas eu não sei se essa é a realidade dos nossos jovens hoje em dia, né? Eu acredito que em alguns aspectos os jovens desejam ser muito singulares, diferentes, mas em outros eles querem ser como a maioria, como a média, né? E eu entendo isso ser muito normal e aceitável, mas o que vemos na palavra de Deus, irmãos, e na história dos grandes homens que marcaram as suas gerações, eram que eles eram normais, estavam na média e que não se conformaram com a média, não pararam na vida, né? Eles se dispuseram por algo a mais, eles se dispuseram para viver algo além daquilo que eles viam que a média vivia. Então, uma pergunta que eu faço para você aí é: por que tem pessoas que se destacam? Porque se a maioria é igual, se posiciona, dá a mesma resposta, mas ainda tem alguns que se destacam. Se todos começam na mesma, começam na média, por que alguns vão além, não é? Então, eu não acredito que seja por algum mérito, pois tem tanta gente que estuda mais que a gente, que se dedica mais que a gente, se especializa mais que a gente, né? Mas não se destaca, mas não faz a diferença, não rompe, não marca a geração. Então, não acredito que é uma questão pessoal, própria, né? de mérito, de porque eu estudei, porque eu fiz, porque eu busquei. E eu vejo, sim, que é uma questão de escolha. Eu quero falar sobre isso, né? Primeiro, Paulo lhe diz que ele era o menor. No verso 9, que nós lemos, está lá: porque eu sou o menor dos apóstolos, né? Não, porque mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Você sabe que Paulo foi o único apóstolo que não caminhou com Jesus. Jesus se revela para ele, Jesus ensinou para ele em espírito as coisas, mas ele não andou com Jesus. Então, Paulo, ele se considerava o menor dos apóstolos. E mais, ele julgava que não era digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque ele foi perseguidor da igreja, ele foi contra a obra de Deus. Paulo, ele nasceu numa cidade universitária, ela se chamava Tarso, né? E era o centro da cultura grega, essa cidade. E ele tinha a cidadania romana, né? E também ele era o judeu da dispersão, quando foi todo mundo espalhado, e também era um fariseu zeloso. Então, veja, olha as características desse homem. Eu acho difícil, né, alguém dos apóstolos ter o conhecimento das leis, da cultura, da política, como Paulo tinha aqui. Mas ele se julgava o menor dos apóstolos. Então, veja, de tudo que ele aprendeu na vida, de tudo que ele viveu, de tudo que ele conheceu, ele ainda se via como menor e nem digno. Por quê? Eu acredito que Paulo, ele se julgava o menor dos apóstolos porque todos os demais caminharam com Jesus, viveram com Jesus, tiveram 3 anos de experiências e ensinos com o Senhor, acompanhamento, sabe, de perto pelo Senhor, e Paulo não. Ou seja, não há nada na vida que pode ser mais importante ou valoroso do que andar com Jesus, do que intimidade. Não importa o tempo que eu estudei, não importa o que eu conheço de cultura, os países que eu já viajei, aquilo que mais me dediquei, nada se compara com andar com Jesus. Apóstolo de verdade é aquele que tem intimidade com Jesus, aquele que caminha com Jesus, que tem experiências com Jesus. Por isso que Paulo se julgava isso. Eu falei, olha, como que eu posso ser julgado, ser chamado de apóstolo, você tem esse título? Porque eu nem andei com ele, eu não tive a intimidade que eles tiveram. Eu acredito que é isso. Mas ele continua dizendo, logo que ele diz, né? Eu não sou digno, mas sou o que sou. Sabe, esse texto no verso 10, Paulo dizendo que pela graça ele era o que era. Paulo não tinha crise em ser diferente, em não ter tido a oportunidade de caminhar com Jesus e ter vivido as experiências que os demais apóstolos viveram. Ele entendeu que para aquela dispensação, para aquele tempo, ele foi escolhido. Paulo ele sabia que não se tratava dele, não se tratava da sua história, não se tratava das suas habilidades.
Então, quem Paulo dizia ser quando ele disse, sou o que sou? Olha só, em Gálatas 2, verso 20, ele diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, Paulo, ele sabia que não era ele quem vivia mais, mas Cristo que vivia nele. Por isso que ele diz, eu sou o que sou. Quem eu sou? Eu sou a expressão de Cristo. Eu sou aquele que permite Cristo se manifestar. E esse viver que agora ele tem na carne, né? Ele vive pela fé, Paulo, ele se posiciona, então, sabendo com consciência que Jesus é que se manifestava através dele. Por isso que ele fala, eu sou o que sou. Eu sou a expressão de Deus. Eu sou o escolhido. Eu sou alguém que Deus habita e se manifesta, né? Nada era pelo que ele sabia ou fazia, mas porque Cristo era através da vida dele. É assim que nós devemos viver também, né? Não sou eu, não é você, não é por mim, não é por você, mas é por ele. Por ele, para ele e por meio dele. Amém? Ele mesmo disse isso em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. É para ele, essa consciência. O que eu faço, o que eu sou, é para ele, é ele se manifestando em mim. Amém? Então, veja, esse é o segundo ponto, sou o que sou. O terceiro ponto que eu quero falar é que ele era escolhido. Ele é escolhido, sou escolhido. Essa é a terceira convicção de alguém que quer fazer a diferença. Ele tem que se posicionar como alguém escolhido. Paulo, ele disse que ele era o que era por causa da graça, e esta graça lhe foi concedida, lhe foi dada. Então, nenhuma graça é dada por merecimento. O próprio nome diz, graça é graça. Se não fosse assim, não seria graça, não era esse o nome. Graça é concedida, é dada. Então, se é dada, é por uma direção e uma determinação não minha, de alguém. Então, Deus deu, Deus escolheu. Isso fala de eleição. Quando ele diz que a graça a mim concedida, a mim dada, ou seja, eu fui escolhido para ser abençoado, eu fui escolhido para ser quem sou, eu fui escolhido para estar aqui. Amém? Então, isso fala de eleição. Quando temos a convicção de termos sido escolhidos por Deus, nós não temos receio de tomar posse dos benefícios dessas escolhas, das consequências para nossa vida. Isso é uma questão de posicionamento. Se você sabe que foi escolhido para uma vaga de emprego, por exemplo, o que você faz? Certamente você vai, põe a sua melhor roupa e vai trabalhar, leva a sua carteira e toma posse. Você se posiciona. A grande diferença de alguém que é escolhido está na posição. Você demonstra que você é escolhido de Deus, escolhido por Deus, conforme a sua postura e o seu posicionamento acerca das questões da vida, daquilo que Deus tem preparado para você. Então, se você foi escolhido, por exemplo, a Bíblia diz para ir e dar muitos frutos e os seus frutos permanecerem. Então, o que você tem que fazer? Se posicionar. Eu fui escolhido. Ele diz, eu vos escolhi, não fosseis vós que escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. João 15, verso 16. Então, você tem que entender isso, que Deus te chamou para você ir e dar fruto. Então, se Ele me escolheu, eu fui escolhido para isso, o que eu tenho que fazer? Responder, se posicionar como alguém escolhido. Se vestir, se revestir, sair para cima e em conquista daquilo que Deus chamou você para fazer e escolheu você para fazer. Um outro ponto é que ele diz, né? Então, eu sou mais agora. Então, veja, estou fazendo aqui os pontos que eu falei, ele não era, depois ele é o que é, depois ele é escolhido, eu sou mais, e no final ele falou, não sou nada. Então, olha só, em decorrência de saber que ele era um nada, que ele era o que era, e que foi escolhido, então Paulo foi o mais. Mais o quê? O que trabalhou mais. Paulo se dispôs a fazer além, a deixar-se consumir, a não poupar nada em sua vida, por causa da consciência da sua eleição, daquilo que ele foi escolhido, de ter sido escolhido por Deus. Ele tinha
convicção e clareza disso. Por isso que não poupa nada a respeito desse chamado dele. Paulo diz que trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. Eu penso que o senso de oportunidade de Paulo foi diferente dos demais, né? É impressionante como tem pessoas que poderiam aproveitar melhor as suas oportunidades e acabam desperdiçando elas. E a gente vê que quem desperdiça as oportunidades, às vezes, são os mais íntimos. Você acredita nisso? Porque os mais íntimos se tornam mais levianos, às vezes, mais, como fala assim, eles se acostumam com a presença. Se acostuma. Então, a gente, às vezes, por se acostumar com uma liderança, se acostumar com os nossos pastores, nossos líderes, a gente acaba, eu é do jeito, já me conhece, é assim. E a gente desperdiça oportunidades que outros não têm. E aí você vê alguém, às vezes, chegar depois, chegar com fome, chegar com sede, e ele atropela os demais, em aspecto de crescimento e de intimidade e de resposta. Por quê? Por causa do senso de oportunidade. Isso aconteceu comigo quando eu cheguei na videira, em 2005. Eu cheguei, eu era presbítero de outra igreja, né? A minha família, eu já era envolvido com música, já era envolvido com pregação. Isso aí, enfim, começar a ser um membro na videira por um chamado divino, coisa doida. Um dia eu conto para você. E aí, eu lembro que eu fiquei 2 meses para começar numa célula. O pastor Gilberto não tinha me encaixado numa célula, eu estava indo nos cultos, marcou uma reunião, e o negócio era bem tranquilo. E eu vindo só nos cultos, né, esperando ali a data da reunião para me encaixar numa célula. Aí vieram me perguntar se eu queria ir numa célula. Fui numa célula, fui encaixado numa célula aqui no Bortolândia, nessa região da Zona Norte. E aí, de repente, nessa célula, a célula começa a crescer e minha resposta, minha postura, o meu desejo, né? A Paula, até uma vez, na reunião com o pastor Gilberto pergunta para mim, e aí, você tem chamado pastoral, César? Eu falei assim, tenho. E ele perguntou, e aí, Paula? A Paula falou, não. Eu falei, como não? Que isso? Traidora. Como que é esse negócio? A chance da minha vida, eu quero ser pastor nesse lugar, pelo amor de Deus. Mas minha vida, irmãos, eu lembro que eu tenho a foto, recebi essa semana a foto da minha primeira multiplicação, em outubro de 2005. Eu cheguei em abril de 2005. Em outubro de 2005, eu era discipulador. Na festa da colheita, em dezembro, eu estava sendo levantado obreiro, discipulador. Líder em outubro e em dezembro, já assumindo cuidar de células. Foi rápido, não tinha terminado, desculpa, foi um nó no sistema, não tinha nem terminado o CTL. Que coisa é essa? Coração consagrado, desejo pela glória de Deus. E aí eu vejo pessoas, por exemplo, não desmerecendo, mas olha o senso da oportunidade. O Marcos André era líder na época, já discipulador. Eu era um membro. Hoje eu sou pastor dele. Não é? Então, o que eu mostro para você é o seguinte, que a sua fome, ela expressa quem você é em Cristo, a sua posição. Porque você é escolhido, se você se posicionar como escolhido e se dispor, e vai trabalhar mais por isso, certamente. Sabe por quê? Porque você não vai poupar nada. Tudo é foco. Paulo ele tinha tanto foco, por isso que ele trabalhou mais que os outros. Os outros, quando Jesus subiu, Jesus se ausentou, eles andaram com Jesus, Jesus se ausentou, depois se revela para eles. O que o pessoal volta a fazer? Volta a fazer o que eles faziam, eles perderam o foco. Paulo, depois que teve um encontro com Jesus, nunca mais perdeu o foco. Paulo ele passou por um processo de se encontrar com Jesus e andou assim, com os olhos na glória do Senhor. E qual foi o resultado disso? O resultado disso foi que Deus o exaltou e o colocou onde Deus queria colocá-lo para cumprir o seu propósito. Amém? Por isso que Paulo disse que trabalhou muito mais do que os outros apóstolos, né? Esse senso de oportunidade. Paulo, ele tinha senso do kairós, ele remia o tempo. Isso mostra na palavra do Senhor quando Paulo fala o seguinte, 1 Coríntios 9, 23, tudo faço por causa do Evangelho. Então veja, tudo eu faço por causa do Evangelho. Eu não divido minhas forças, eu faço tudo em prol do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, de me tornar trabalhador junto com o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa. Não sabeis vós que os que correm no estádio, agora ele fala de pressa, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio.
correi, se apresse, de tal maneira que o alcanceis. Quem tem pressa não perde tempo, irmãos. Quem tem pressa não se distrai. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro, também eu. Assim também tenho pressa. Assim também eu quero. Não sem meta. Assim luto. Não como desferindo golpes no ar, à toa, em vão. Concentrar força para nada. Às vezes eu vejo, desculpa, eu vou falar aqui para vocês, algumas lives que é concentrar força para nada. É para cumprir agenda. Eu não preciso fazer nada para cumprir uma agenda. Eu preciso dar o golpe certo, no lugar certo. Você está me ouvindo? É isso que a gente precisa. A gente precisa remir o tempo, queridos. E remir o tempo não é gastar o tempo, é focar o tempo. É dar o golpe certeiro para você conquistar aquilo que Deus tem para você. E ele diz, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Tá vendo? Pregado, falado, às vezes, por uma questão que não, ele mesmo vai ser desqualificado porque não vai ser importante. Então, Paulo tinha essa consciência de que o tempo, não para que ele não porque ele tinha todo o tempo do mundo à sua disposição, mas ele tinha consciência de que aquele tempo era importante e era preciso para ele. Gente vivendo sem saber o dia de amanhã. Por isso, tudo que eu tenho que fazer hoje, faça. Tudo que você tem que fazer hoje, faça. Não abra mão. Você não sabe quanto tempo vai estar aí do lado do irmão que está aí com você, se é que você está do lado de alguém. Você não sabe quanto tempo você tem, Deus vai te permitir. Você entendeu? Então fazer achando que não tem mais tempo, vivendo o seu dia como se fosse o último. Paulo ele sabia que ele não era digno, depois que ele era o que era, então que ele foi escolhido, agora que era mais, então ele conclui dizendo que ele não era mais. Olha aí, não sou eu, mas a graça em mim. Então, olha a evolução. Eu não sou, fui escolhido, eu faço mais, mas não sou nada. Paulo conclui seu pensamento explanando a maturidade. Nada era por ele, mas por escolha divina. Tudo o que o Senhor decidiu fazer, fez com ele, através dele. Paulo entendeu que foi chamado a uma parceria, querido irmão, que o Senhor escolheu trabalhar junto, foi a escolha de Deus trabalhar junto, é a maneira que Deus escolheu fazer. Então, 1 Coríntios 3,9 diz lá, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Trabalhamos, somos tratados como lavoura e como edifício. Lá no 2 Coríntios 6, verso 1, e nós, na qualidade de cooperadores, de novo a palavra, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então essa é a revelação de que trabalhamos juntos com o Senhor. E essa revelação foi fundamental para Paulo experimentar o sobrenatural. Porque Paulo sabia que a parte natural era com ele. Mas a sobrenatural, a parte poderosa, era com o Todo-Poderoso, era com Deus. Paulo sabia que ele era a boca, e que Jesus é a palavra. Você está me entendendo? Paulo ele tinha a revelação de que uma coisa só era necessária, se dispor, trabalhar junto, fazer, deixar Deus usar. Só isso foi o suficiente para que Deus operasse os milagres, curas, os prodígios e propagasse a sua palavra por mais de 2000 anos, através dos escritos do nosso querido apóstolo Paulo. Então, veja, após você entender que você não é digno, que é o que é, que foi escolhido, que agora é mais e que não é mais, não é? Mas sim a graça em sua vida, eu te desafio então você a permitir Deus te usar onde você estiver, a confiar que Deus tem algo a realizar neste mundo, em seu trabalho, em sua família, e Deus escolheu você para isso. Deus escolheu você para ser uma rocha na sua casa. Ouça isso. Às vezes seus pais estão desanimados, a sua família está desanimada, mas você está aqui agora, me ouvindo. E me ouvindo que Deus escolheu você para se posicionar e deixar Ele te usar na sua casa, te usar na tua família, fazer a diferença. E levantar aí um altar na sua casa que vai mudar a história daqueles que você mais ama nesses dias, não é verdade? É para isso que Deus te escolheu.